Bom, essa é uma série que a gente vai começar, onde a gente vai explicar os conteúdos do ensino médio. E aí o primeiro capítulo é o capítulo de conjuntos, tá certo? Se você quiser acompanhar todas as postagens de maneira organizada, por favor, veja abaixo na descrição do vídeo. Lá você vai ter o link para o meu blog, onde lá você vai encontrar o sumário de todos os conteúdos. Então, se você quiser aprender uma parte específica, você já clica nela lá. Caso você queira assistir em ordem as minhas publicações, lá que você encontra também. Pois bem, o que são conjuntos? Denomina-se conjunto o agrupamento de elementos com determinadas características em comum. Então, é um grupo de elementos onde tem algo, uma propriedade que pertence a eles, tá certo? Por exemplo, o conjunto das vogais do alfabeto da língua portuguesa. Que conjunto é esse? Que elementos formam esse conjunto? As letras A, E, I, O, U. Todas elas têm algo em comum, todas elas são vogais. Conjunto das cores da bandeira do Brasil, letra C, tá? Aqui depois eu vou explicar sobre isso jazinho. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco, tá? O que é que essas cores têm em comum? Elas têm uma propriedade em comum. Todas elas são cores da bandeira do Brasil, tá bom? Próxima coisa, então, notação e representação. Tá? Um conjunto sempre será descrito por uma letra maiúscula, isso a gente chama de notação, dá um nome. Veja os exemplos acima que nós damos. Né? O conjunto das vogais eu chamei de conjunto V. Para o conjunto das cores eu chamei de conjunto C. V de vogal, C de cores. Você pode escolher a letra que você quiser, tá certo? Geralmente a gente coloca uma letra que tem algo a ver com o conteúdo do qual a gente está trabalhando. Mas isso não é obrigatório, a não ser que o enunciado de uma questão te peça isso. Tá bom? Quanto à sua representação, há três maneiras principais de fazê-la. Então, a primeira forma de representar um conjunto é por meio da listagem de elementos, ou então chamada de fórmula tabular. Então, como é que eu vou listar os elementos? Eu vou escrever eles como eu estou fazendo nesse exemplo aqui, tá certo? Foi a mesma forma com a qual a gente usou nos conjuntos anteriores lá acima. Tá? A gente fez uso lá da listagem. Então, vamos tirar um exemplo. Conjunto dos divisores de 24. Bom, quem são os números que são divisores de 24? Por quem é que eu posso dividir o 24 e encontrar uma resposta inteira, sem vírgula? Bom, eu posso dividir o 24 por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Qualquer número desses, quando eu pegar 24 dividido por eles, eu vou encontrar uma resposta certinha, tá? Sem vírgula e sem nada. Por exemplo, 24 por 8, 3. Pois bem, mas esse não é o foco. Agora que eu já sei quem são os divisores de 24, como é que eu vou organizar eles? Na forma de listagem, eu vou colocar o nome do conjunto. Eu escolhi chamá-lo de conjunto D, que no caso é o conjunto dos divisores. Aí, igual. Aí você vai e abre uma chave e vai listar em ordem crescente, se for no caso números, todos os elementos que se encaixam nesse requisito. Qual é o requisito? Ser divisor de 24. E aí, depois que eu listo todos eles, eu vou e fecho a minha chavezinha aqui, tá certo? Você pode separar por vírgula, você pode separar por ponto e vírgula, igual eu fiz aqui, tá bom? Isso aí não tem uma regra específica, tá certo? Pois bem, a descrição das propriedades dos elementos é uma outra forma de podermos trabalhar isso aí. Eu vou descrever uma propriedade. Por exemplo, como eu quero encontrar o conjunto dos divisores de 24, então vamos lá. D, que no caso é o conjunto dos divisores, é igual. Eu abro chaves. X tal que x é um divisor de 24. O que eu estou dizendo? Qualquer elemento, para entrar nesse conjunto, ele tem que ser um divisor de 24. X tal que x, ou seja, eu vou escolher um número tal que, tá? Essa barrinha deitada significa tal que. Então, x vai entrar aqui nesse conjunto apenas se ele for um divisor de 24, tá certo? Essa é uma outra representação. Como eu disse aqui, ó, x representa tal que. A forma de ler eu descrevi aqui, ó, x tal que x é um divisor de 24.
tá certo? Bom, e a formulazinha das mais famosas, chamada de diagrama de Venn-Euler, Euler-Venn, tá certo? Eu vou fazer aqui uma região, pode ser um círculo, pode ser uma região oval, como eu fiz, e aqui eu vou jogar dentro todos os números que são divisores do 24, tá certo? Então veja, todos os números que eu listei aqui em cima, né, eu vou jogar eles dentro de uma região limitada. Pode ser um quadrado, pode ser um círculo, pode ser um ovo, como eu fiz aqui para você. Bom, vamos falar agora de relação de pertinência, tá certo? Quando queremos dizer que um determinado elemento faz parte de um conjunto, nós utilizamos esse símbolozinho, que é essa letrinha E. A gente diz que esse símbolo significa pertence. Quando um elemento não faz parte de um conjunto, utilizamos um símbolo, a letrinha E, com um cortezinho no meio. Isso aqui significa pertence e esse aqui não pertence. Vamos ver um exemplo? Como exemplo, vamos considerar novamente o conjunto dos divisores de 24. Vamos chamar de conjunto D. Então, veja, eu estou usando a representação do conjunto Venn-Euler. D é o conjunto dos divisores de 24. E aqui dentro do meu diagrama, eu coloquei todos os números que são divisores do 24. Tá certo? Então, vamos notar algumas coisas aqui. Primeira coisa, observe que o número 4 faz parte desse conjunto, tá vendo? O 4 é um divisor de 24, porque 24 dividido por 4 vai dar 6. Por isso, dizemos que o 4 pertence a esse conjunto, ou seja, ele está aqui dentro, tá ok? Então, nós temos aqui essa representação. 4 pertence a D, ou seja, o número 4 pertence a esse conjunto de números que são os divisores de 24. Observe agora o número 5. O número 5 não está aqui. Eu não consigo pegar o 24 e dividir por 5 e encontrar um número inteiro, sem vírgula. Então, nós dizemos o quê? Que o 5 não pertence ao conjunto D. Aí nós usamos esse símbolo aqui, tá? 4 pertence ao conjunto D, ou seja, está aqui dentro. 5 não pertence ao conjunto D, tá certo? Porque ele não está aqui dentro, ok? Olha lá no nosso blog, lá você vai encontrar um exercício resolvido, onde eu dou mais exemplos desse tipo de propriedade aqui, ok?